Bom, vamos conversar com o professor Wellington Alves Brito, pegando a minha colinha aqui, já foi coordenador, mas agora está como professor, não vou dizer apenas, porque é muito importante, sim. É um professor de engenharia elétrica e engenharia eletrônica na Unifor. E eu convidei o professor Wellington, porque a gente já teve um papo há muito tempo atrás, quando eu estava lá no Diário do Nordeste, sobre a questão de carregadores, fontes, cabos originais contra piratas e até mesmo aqueles que não são piratas, mas não são os de fábrica das empresas, por exemplo, a Apple ou a Samsung da vida, mas tem o selo da Anatel, ou seja, teoricamente seriam menos arriscados. Eu já começo falando com o professor, agradecendo a sua presença aqui no canal, professor, no nosso Dampenov, e perguntando para o senhor quais os riscos para o uso de carregadores piratas. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, certo? É um prazer, né? Fico muito feliz em contribuir, parabenizar você por esse trabalho, né? Principalmente nessa questão da tecnologia. A gente precisa falar mais sobre tecnologia, né? Levar mais informações para a sociedade, então isso é extremamente relevante, né? E a gente precisa ter mais trabalhos desse tipo, dar mais visibilidade para temas, né, relacionados com essa área de tecnologia, né, que afinal está presente no nosso dia a dia. Bom, a questão dos carregadores, né, os chamados carregadores piratas, a grande questão é o seguinte, né, como o nome está dizendo, pirata, né, é mais no sentido de que esses carregadores eles não passam por processos de testes, né, relacionado com a parte de segurança, né, de testes relacionado com a parte de confiabilidade, por exemplo, o nível de isolamento. Então, assim, ou seja, resumindo, assim, esses carregadores eles não passam por um processo de certificação. Claro que assim isso reflete no preço, certo? Então assim não estou dizendo a priori condenando que todos os carregadores piratas são ruins, mas o fato é que o processo de certificação ele não é uma coisa simples, são testes bastante rigorosos e que tem um custo elevado, né, para se tirar uma certificação. E claro que isso vai influenciar diretamente no preço final do produto. Então, assim, para o usuário final que vê na prateleira, né, um carregador com certificação, né, e outro sem, claro que o outro vai ser bem mais barato, certo? Então, é uma decisão, muitas vezes, assim, complexa, porque o usuário é leigo, né, não precisa conhecer, né, sobre essas tecnologias, ele vai tomar uma decisão baseada no bolso, digamos assim, certo? Uma decisão digamos assim, imediatista, né? Então, e às vezes isso acaba saindo caro, Sim. certo? Porque é meio desigual esse processo de competição, porque, como eu falei, né, existe um custo grande para você certificar um determinado produto, tem todo o processo, né, de submissão, os testes não são baratos, né? E isso, né, então acaba influenciando, certo? Então, numa visão a mais longo prazo, o conselho geral seria evitar esse tipo de aparelho, né, sem certificação. E tem uns cabos piratas, né, que não tem certificação nenhuma. Tem um cabo que tem uma certificação da Anatel, né, mas não é o cabo original daquela empresa, seja Apple, Samsung, Motorola, enfim. E tem um cabo que vem com aquela empresa, com que a empresa vende junto com o produto. Esse cabo com selo Anatel, qual a diferença dele para o cabo pirata, né, e para o cabo que vem com o produto de fábrica? É, é, Daniel, assim, a gente precisa separar duas coisas, certo? Porque assim, você tem o carregador em si, que é aquela fontezinha, né, que vai na tomada, Sim, e tem o cabo que conecta ao aparelho, certo? O cabo em si, ele é um elemento totalmente passivo, certo? O que é que certo. influencia com relação ao cabo especificamente? O fio, certo? O tipo de fio e a dimensão, ou seja, o diâmetro desse fio.
Então, o que acontece que, né, de novo, vem a questão do custo, certo? Então, muitas vezes esses fios, né, que se compra por aí, eles são muito fininhos. E às vezes não está falando nem da parte externa, né? Porque o fio, o condutor tá dentro, lá está encapsulado, né? E quando ele é muito fino, qual é o problema? Ele pode aquecer, né? Porque digamos assim, ele tem uma capacidade menor de passagem de corrente. Certo. Na verdade, o fio ele tem o que a gente chama resistência elétrica, né? Que está relacionada com o diâmetro do fio. Quanto se a gente comparar, é como um cano d'água, né? Se você tem uma determinada pressão, né? Se você tem um cano fino, ele vai ser bem pressionado, a água vai sair bem pressionada, certo? E vai passar menos e vai forçar mais, e vai ter uma pressão interna maior. Se esse cano é mais grosso, então a pressão diminui e você consegue passar mais líquido, né? Então, se a gente fizesse esse paralelo com a corrente elétrica, seria esse fluxo, né, do líquido. Então, se o fio é muito fino, certo? Então, ele vai conseguir passar menos corrente e ele vai oferecer uma resistência maior à passagem dessa corrente e ele vai gerar um aquecimento. Vai produzir calor, é o que a gente chama tecnicamente, né, o efeito Joule, certo? E aí vai aquecer esse fio mais. Então, isso prejudica, né? Isso pode em caso extremo, realmente levar a um aquecimento e, criadas situações externas favoráveis, pode até levar a provocar um incêndio, alguma coisa assim, certo? Certo. Então, a dimensão do fio realmente influencia bastante. Mais uma vez, a gente tem a pirata, sem certificação nenhuma, Uhum. a não, digamos assim, vou colocar aqui como não original, mas com certificação, a Anatel, né, que é o nosso órgão regulador, e Uhum. a de fábrica. Tem alguma diferenciação entre elas? Por exemplo, às vezes a não original, mas certificada, ela vem com uma potência até maior do que o aparelho. Nesse caso, isso é bom ter essa potência maior ou é ruim? Por exemplo, o aparelho, em vez de carregar mais rápido, ele não está pronto para esse carregamento ultra rápido, digamos assim. Isso pode dar algum problema para ele, mesmo Ah, essa fonte sendo certificada? é claro que assim sempre o original é o melhor, certo? Assim, de uma forma mais simplista, né? Porque aquele carregador ele foi feito para aquele aparelho, foi testado, então ele consegue fazer uma carga controlada, mais otimizada para oferecer uma vida útil maior para o aparelho, para a bateria do aparelho. Agora, essa questão do aparelho, não, né, geralmente é bem mais caro, né, o original, independente da certificação, o original sempre é muito mais caro. Não significa que você não possa usar um outro aparelho, certo? Um outro carregador, desculpa. O que acontece é o seguinte, você tem que olhar alguns aspectos, né, quando você vai comprar um aparelho. Então, claro, a entrada de energia, hoje geralmente esses carregadores são tudo automáticos, né? Independente de 610, 220, você vai ligar sem problemas. De qualquer maneira, é sempre bom checar, porque às vezes vem coisa importada e de repente a entrada lá é 110, se você não atentar para isso, se botar, vai queimar o aparelho. Mas o importante é a saída também, certo? A saída, olhar as características de saída. E aí você tem que buscar ter essa referência no aparelho original. Então você vai pegar o aparelho, o carregador original e ver as características de saída dele. Basicamente o que? A tensão, o nível de tensão e a corrente, certo? Então assim, eu perdi o aparelho, foi roubado, alguma coisa assim. Procura no site do fabricante e tenta, né, resgatar essas características do carregador. Então, você vai verificar se a tensão é compatível com a tensão de saída, né? Que geralmente vem lá o output, né? A saída do aparelho. Porque tem aparelhos que, hoje, a grande maioria que vem compatível vem aquele conector compatível com USB, ele o USB é uma tensão padrão de 5 volts. Então, esse aspecto aí tudo bem. Mas nem todos são assim, certo? Tem alguns
fabricantes aí que não seguem esse padrão. Então, às vezes, você encontra tensão de 9 volts, né, ao invés de 5. Tá? Então, esse é um aspecto a considerar. O outro aspecto é com relação à corrente, como você falou. Verifica o seguinte, a corrente do carregador ser maior, por exemplo, você tem o seu carregador original é 1 ampere, né, a capacidade de corrente dele. Eu posso usar um de 2? Pode, sem problema, porque, na verdade, essa é a capacidade de fornecimento de corrente do carregador. Quem vai controlar e botar esse nível de corrente que vai ser dirigido é o celular, certo? Porque ele tem um controladorzinho de carga lá dentro também. Então, ele vai exigir de acordo com essa necessidade. Agora, o contrário, não. Né? De repente, você tem lá a especificação do teu carregador é 2 amperes e você vai comprar um de 1, certo? Aí ele não vai dar conta, certo? Ele vai não vai conseguir fornecer, e aí ele pode se aquecer, né? Não fornecer aquela corrente, e aí isso pode prejudicar. Quais são os riscos de você usar o equipamento, seja um computador, seja um celular, carregando ao mesmo tempo que você está usando lá, e colocar esse equipamento em cima de uma cama, em cima de um sofá? Existe algum risco de choque ou de incêndio? Quando é que isso é possível acontecer? Eu diria assim, né? Eu sei que acontece, a gente vê muitos casos por aí, né? Na mídia, mas eu arriscaria dizer que é raro isso acontecer, né? Porque se a gente considerar, hoje a gente tem mais de 200 milhões de aparelhos, né, no Brasil, acho que até mais do que isso. E os casos são muito raros, né? Então é difícil avaliar também as circunstâncias em que esses eventos ocorrem. Uhum. Mas, assim, é possível, certo? Dada algumas condições que sejam criadas, né? Não é interessante, por exemplo, você deixar o carregador, por exemplo, você sair, você passar o dia fora e deixar o carregador num ambiente, digamos assim, propício a propagar, né, o caso de um eventual incêndio. Porque, assim, são dispositivos eletrônicos, né? Falhas podem acontecer. Por mais que seja testado, né, e seja raro acontecer, mas é possível acontecer. Então, no caso de acontecer um incidente desse tipo, que não sejam criadas as condições, né, para que isso se alastre ou vire ganhe uma proporção maior. Mas, assim, aí vem para a questão dos piratas, né? Os aparelhos originais ou os certificados, eles têm mecanismos de proteção. Né? No caso de uma falha de um componente eletrônico, ele vai ter um mecanismo que vai isolar aquele circuito. Vai ter um fusível lá, por exemplo, que vai abrir e aí vai evitar um problema maior, certo? Mas, assim, as condições assim, é clássico, né? As recomendações, por exemplo, está acontecendo aqui, você está num ambiente chuvoso, está num momento chuvoso com raios. Evite utilizar, principalmente ficar usando ele ligado na tomada. Ou Certo? com Porque, fone de ouvido, né? fone de ouvido, né? Eu vi um caso assim, extremamente raro, assim, inclusive era no computador, rapaz, Uhum. né? Faleceu, inclusive, de choque. Mas é muito, assim, tá difícil de entender, talvez só com a perícia mesmo, né, para entender o que aconteceu, porque não existe, né, eu estou usando fone de ouvido, você está usando aí, não Uhum. existe essa conexão direta, por exemplo, com a energia que está chegando de fora, né, da rede elétrica, com esse fone de ouvido, certo? Na verdade, o que chega no nosso aparelho já é uma tensão baixa, porque tem aquela fonte, né, a Uhum. fontezinha lá que vai fornecer, no caso do computador, às vezes uma tensão na casa de 18, 20 volts, que não é suficiente para causar danos, né? Causar um choque elétrico que venha a trazer alguma consequência a mais. Então, assim, seria uma série de falhas, porque mesmo que a fonte rompa lá o isolamento dela e passe a corrente elétrica da rede direto para cá,
né? Não existe internamente a conexão direta com esse fone, né? Então, assim, é, é difícil falar, assim, mas eu não sei se teve, provavelmente teve perícia, eu não vi, né, o resultado com relação a isso, mas é um fato extremamente raro, Uhum. difícil de acontecer. Com relação à energia, sempre é bom ter cuidado, né, ter precaução. Mas um aparelho normal, certo? É muito seguro, certo? Isso não é, de repente, agora a gente ficar com medo de usar. Não, Uhum, com certeza. não é isso, certo? Exatamente. Inclusive, essa questão, eu posso deixar o carregador ligado, né, ao longo da noite, porque às vezes a gente passa o dia fora, ou não tem tempo para carregar o celular, e aí o tempo que você tem à noite. Né? E sendo original, pode. Por quê? Ele tem um sistema que ele detecta quando a carga é completa, ele para de mandar corrente. Ele mesmo bloqueia, ele para de mandar corrente lá para a bateria, porque isso é ruim, certo? A bateria Uhum. tá cheia, e aí ele continuar mandando corrente, né? Então isso afeta a vida útil da bateria. Mas é um sistema original, né? Ele para, né? Completou a carga, ele já para de mandar carga. Então né, é como se não tivesse ali na tomada, certo? Então, Uhum. né, quanto a isso, é tranquilo. Existe realmente risco de choque? Existe de aquecer na sua orelha, enfim, de passar corrente pelo fone de ouvido, nesse caso aí que está diretamente carregando? Existe alguma coisa desse tipo? Ou isso são lendas urbanas? É bem raro. É bem raro isso acontecer, certo? Principalmente assim, se for uma coisa certificada ou carregador original, porque realmente tem muito sistema de proteção, certo? Então, é muito difícil isso acontecer. Eu não vou dizer que é impossível, porque falhas existem, certo? Mas eu diria assim, por precaução, evitar, certo? Evitar. Mas às vezes, assim, a gente mesmo, né, às vezes se pega fazendo isso, né? Você tem uma necessidade, aí você, né, né, o carregador tá lá e de repente a gente pega usando, certo? Mas realmente a prudência manda que evite, né? Principalmente no dia chuvoso, no dia que está tendo trovoadas, porque aí o problema pode vir de fora, certo? Entendi. Porque a nossa rede elétrica ela tem todas as proteções e tal, mas às vezes todas as proteções falham e um raio que cai na rede ela pode ter um resquício, né? E passar para a nossa parte interna. E aí ela pode realmente vir a causar algum problema. Professor, muito fabricante falou, evite dobrar o cabo do seu telefone, né, aquele cabo de energia, aquele cabo de dados, que isso pode danificar internamente e causar a redução do tempo de durabilidade daquele produto. Isso procede mesmo ou também é um mito? O que acontece é o seguinte, você não pode ter uma curvatura adequada, né? Para você, por exemplo, enrolar. Não tem problema você pegar, enrolar aqui em volta da mão, né? A mão completa, fazer essa volta para guardar. Isso aí não tem problema. Agora, por exemplo, você não pode pegar e dar um nó, certo? Porque isso pode causar fissura no condutor, né? Que é metálico. E isso sim, né, pode gerar um ponto de aquecimento lá e vir a causar problema, certo? Outro aspecto que tem que ter cuidado é com relação na manipulação, é com relação aos conectores, certo? Esses conectores, eles são muito encaixadinhos, né? E ele tem uma fixação lá que é muito importante ter esse contato bem feito, né? E aí é um outro problema de você usar carregando, porque muitas vezes você fica esticando o cabo, forçando. Uhum. Aí você força o encaixe do conector, certo? Que passa, vai ficando um pouco frouxo, aí esse contato não fica muito bom, aí você gera uma resistência de contato, e isso gera aquecimento com o tempo, que pode vir a causar problema. E outra questão de você forçar, porque quando você dobra, né, o fio ele tem a terminação lá no conector. Isso é soldado, ele tem aquela proteção, né, para justamente você manipular, pegar. Mas com o tempo, se você vai forçando, ele pode
danificar o cabo na terminação dele com o conector, na conexão na conexão final dele, né? Então, assim, dobrar para enrolar normalmente, né? Fazendo a curvatura, o círculo, né? Em volta da mão, sem problema, certo? Mas não é bom também esticar, certo? Uhum. Dá muita tração, né? Não é interessante, mas esses cuidados realmente são importantes, mas só enrolar normal não tem problema. Primeiro, é sempre bom trabalhar com equipamentos originais, certo? Claro, a gente está falando isso não é a favor dos fabricantes, não, certo? É verdade. Não está fazendo propaganda aqui de nenhum fabricante, mas assim, é o melhor custo-benefício, eu até diria isso, a longo prazo, porque mesmo que você tenha um custo maior para adquirir um equipamento desse, certo? Mas assim, isso vai se refletir na durabilidade, né, do seu equipamento, da sua bateria, que é bem mais caro, né? Hoje, assim, por exemplo, você trocar a bateria, esses aparelhos, nessa bateria vem embutida, então é um processo de reparo que tem que ir para um técnico autorizado e tem um custo, né? Tem só o custo do serviço, o custo da bateria em si. Sim. Então, a recomendação é essa, né? Não sendo possível usar um original, né? Compre um certificado, certo? Aí a recomendação assim pirata, né? Evite completamente, certo? Então, porque o certificado, como eu falei lá no início, ele tem todo um processo de certificação que garante a segurança do usuário, que ele segue padrões, né? Bem rígidos, e isso com certeza vai valer a pena no final. Bom, eu estive aqui com o professor Wellington, professor de Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica lá na Unifop, professor Wellington Alves Brito. Agradeço muito aí o nosso papo e você, espero que tenha gostado. Coloque aqui nos comentários o que achou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para nos ajudar. A gente volta no próximo vídeo.